por isso que eu trouxe ela aqui para compartilhar com vocês. De um exemplo que eu tive hoje em casa, foi até engraçado, porque hoje a minha prima, né, o marido e meus avós foram em casa, e aí na hora que a gente foi fechar o portão, o meu irmão passou por um lugar lá na garagem que tinha uma porta, e depois dessa porta tem um degrau muito alto. E a gente, não vai por aí, Yuri, e ele, né, não obedecendo, foi. Na hora que ele ia fechando a porta, ele ia tomar um tombo muito grande. E aí o Gabriel, meu namorado, pegou ele, tipo, ergueu assim do chão, sabe? E ele não caiu. E aquilo me trouxe, foi um exemplo que me trouxe aqui na palavra de hoje, porque ele não obedeceu. E aí eu fiquei pensando diante desse exemplo, a quem nós tem obedecido? A quem você tem obedecido? E eu queria convidar você aí na sua casa a abrir em Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Talvez você conheça essa história, mas se você não conhece, abre aí comigo no Google, ou na sua Bíblia online, na sua Bíblia física. Coloca aí Gênesis 12, do 1 ao 7. Na Bíblia tem um título que fala assim, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Eu vou colocar aqui para eu ler. Porque essa Bíblia não é na nova tradução da linguagem de hoje. Vou colocar aqui que é mais fácil da gente entender. Diz assim, ó. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia lhe ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Eu coloquei, a quem você tem obedecido? Eu não sei se você já pensou assim como eu, mas durante mais ou menos 3 anos, Jesus obedeceu à voz do seu Pai e fez grandes coisas na terra. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 24 anos. E eu passei a refletir o que em 24 anos eu tenho feito no nome de Jesus. Né? O que a obediência a Ele tem nos levado a fazer aqui na terra. O que a gente tem representado o nome dEle através dessa obediência. E a minha pergunta é, quantos anos nós tenhamos feito grandes coisas no nome dEle? Há quantos anos? E a quem nós estamos nos submetendo? Eu pesquisei o significado de obediência e algumas referências me trazeram submeter-se à vontade. Isso me trouxe essa pergunta, a quem nós estamos submetendo a nossa vida? A que vontade? E diante disso eu separei alguns pontos para a gente discorrer, para a gente refletir em quem que nós estamos colocando a nossa obediência. Será que nós estamos, assim como Jesus, obedecendo ao nosso Pai? Ou nós estamos colocando a nossa vida em submissão das coisas que nós estamos vivendo naturalmente? As coisas que têm acontecido naturalmente? Eu coloquei como primeiro ponto para a gente discutir, obedecer é declarar segurança. Eu não sei se você se lembra, mas às vezes, né, nossos pais, com certeza, já falaram para a gente não fazer algo. E nós, em obediência e respeito a Ele, não fizemos. E depois, lá na frente, nós vimos como isso foi bom, como esse respeito e esse cuidado e essa segurança nos trouxe benefícios. E com Deus é a mesma coisa. Mas no decorrer da nossa vida, a gente é tentado a acreditar na nossa própria segurança.
A gente esquece de obedecer à voz de Deus e confia em nós mesmos. E isso é muito fácil, porque a gente vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo naturalmente. E aí, como eu escrevi aqui, é muito fácil a gente confiar nos nossos pés do que andar sobre as águas. É muito fácil quando tudo está bem, né? Quando na nossa casa está tudo bem, quando a gente tem uma família estável, quando na nossa casa não houve perdas, quando a nossa vida financeira está abundante, quando tudo está bem, quando você não está lá passando por um apuro, não está devendo, ou quando lá no seu emprego está tudo legal, né? Quando o seu carro está legal, quando você comprou, está tudo certo, você não precisa de ajuda de ninguém, você não precisa depender de ninguém, porque agora você é autossuficiente, você vai dar conta. É muito fácil quando a gente está nesse período da nossa vida e a gente não precisa se sentir seguro por alguém, que no caso é Deus. Mas a gente acaba entrando numa fase de confiar na nossa estabilidade, que eu coloquei como estabilidade natural. Porque as coisas nas nossas vidas vão acontecendo, né? Na vida do outro vai acontecendo. Mas acreditar nessa estabilidade, viver sem segurança de Deus, é muito perigoso. Não é porque tudo vai bem, não é porque você está dando conta por você mesmo, pelos seus pés, que andar sobre as águas não é a vontade de Deus também. Aqui nós lemos em Gênesis, nos primeiros versículos, que ele ordenou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Esse ato totalmente, essa voz, né, que Abraão ouviu do Senhor, e a resposta que ele deu foi totalmente um ato de segurança. Ninguém vai para outro lugar não confiando naquele que mandou. Às vezes Deus está mandando a gente ir para um lugar e a gente desconfia da voz dele. A gente desconfia da vontade dele, porque a gente acha que a estabilidade natural que a gente está vivendo é maior do que a sabedoria de Deus. Mas Abraão não fez isso. Nós lemos aí que ele saiu da parentela, que ele saiu da terra que ele estava e foi para outra. Ele teve segurança em Deus. E é isso que Deus quer de mim, de você. Que nós tenhamos segurança naquilo que Ele fala. Que nós tenhamos segurança naquilo que Ele diz sobre as nossas vidas. Se Ele está falando para mim, para você, vai lá e anda sobre as águas. Não é o meu pé firmado na terra que vai ter mais segurança do que a voz dEle. É o próprio Deus falando sobre a minha vida. E é isso que eu quero convidar você a colocar isso dentro do seu coração e da sua mente hoje. Obediência a Deus é declarar segurança sobre a sua vida. Eu coloquei aqui, não deixe ninguém ser o direcionador de quem você deve se submeter. Não confie nos seguranças que vieram tomar a obediência daquele que cuida de você. Eu não sei se você tem colocado a sua obediência e você tem submetido a algo ou a alguém. Às vezes a gente é tentado a se submeter aos medos, o medo do desemprego agora na pandemia, o medo de perder o companheiro, o medo de perder alguém, algum ente querido, a preocupação daquilo que nem aconteceu, mas a gente está prevendo, parece, né? Eu não sei aonde você tem colocado a sua segurança, mas Deus hoje está trazendo para nós a certeza de que Ele é quem cuida de nós. Ele é a nossa segurança. Não há ninguém, nem outros seguranças na sua vida que podem cuidar de você além de Deus. Não há ninguém. Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria uma terra para ele e seus descendentes, Deus era a segurança de Abraão e de sua família. Ele não duvidou, ele não perguntou, ele não quis entender. Porque talvez ali onde ele estava muito mais estável naturalmente. Estava tudo muito bom. Mas Jesus convidou ele a sair de lá. Deus convidou ele a sair de lá e ir para outra terra. Porque ele tinha um propósito lá. E porque ele sabia que na vida de Abraão, Deus era único. E Jesus hoje quer ser único na minha vida e na sua também.
Talvez eu e você não estamos obedecendo porque nós não estamos vendo segurança no que Deus está falando. Mas hoje Ele quer mostrar que Ele é único. Ele é o único das nossas vidas. E é o único segurança que nós precisamos ouvir. Eu coloquei como segundo ponto que agir faz parte da obediência. Às vezes nós ouvimos Deus falando conosco e a gente ouve e fica quieto, né? A gente tem uma vontade, mas aí a gente sabe que Deus está falando outra coisa com a gente e a gente só respeita e fica quieto e não faz nada. Mas hoje eu quero te falar que agir também é resposta da obediência. Também faz parte, não dá para separar. Você precisa agir quando Deus te dá uma voz, quando Deus te dá uma direção. Você precisa tomar sobre você uma ação na sua vida. E aqui, como nós lemos, não foi diferente. Abraão não se negou a sair da sua terra. Abraão não se negou, não duvidou e muito mais, levou todo mundo com ele. Não ouça e fique só quieto, respeitando só a vontade de Deus. Dê a resposta que Ele procura. Dê a obediência imediata. Talvez quando Deus está falando comigo e com você, a gente coloca várias coisas na frente, pensando que a gente tem outra visão e que Deus está tendo outra e que a sua é melhor do que a dele. Às vezes a gente pensa nisso mesmo, porque Deus é um Deus de detalhes, mas na hora que a gente está vendo um detalhão, parece que Ele não está vendo. Né? Parece que a gente confia tanto no nosso sentido que a gente esquece de que Ele é um Deus de detalhes e que Ele está vendo o que você está vendo e muito mais do que isso. Não precisa entender, conversar, perguntar para as pessoas, porque a visão de Deus te dá ação. A visão de Deus dá ação para mim e para você. Se Ele falou, se Ele prometeu, você não precisa questionar, você precisa fazer. Se Abraão tivesse questionado, tá, e onde eu vou lá? Onde eu vou deixar Sarai? Onde eu vou deixar meu sobrinho Ló? Onde eu vou deixar eles? Onde eu vou morar? O que eu vou construir lá? Ele poderia fazer todas as perguntas, mas ele foi. Jesus prometeu para ele lá, e farei-te uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus já deu a missão para ele. Deus já falou o que ele seria. E ele agiu na promessa. Eu queria recordar com você, não sei se você conhece a história de Jonas. Jonas, capítulo 1, conta lá que Deus mandou Jonas ir para uma cidade chamada Nínive. Eu já contei essa história no Ministério Infantil umas 1000 vezes. Se você é criança e está assistindo essa live, você vai lembrar dessa história. E aí, Deus manda, né, ele ir para Nínive. Só que aí, resumidamente, ele não foi. Ele entrou no barco e estava, se eu não me engano, indo para a Espanha. E aí, no meio desse percurso, houve uma grande tempestade. E aí os marinheiros ficaram, meu Deus, por que isso que está acontecendo? O mar se enfureceu, caiu chuva do céu, trovão, tudo aconteceu. E aí descobriram que era por causa de Jonas. Jonas pediu para ser jogado do barco. Jonas afundou no mar. E aí Deus mandou um grande peixe para engoli-lo. E aí no capítulo 2, Jonas faz uma oração, pedindo perdão a Deus, se arrependendo por não ter obedecido a Ele. E aí, depois de 3 dias e 3 noites, Deus faz o grande peixe vomitar Jonas. O que eu quero te trazer com essa história é que Jonas escolheu não obedecer. Ele agiu, mas ele agiu errado. Ele achou que ele poderia ser mais esperto do que Deus. Ele achou que o que Deus tinha prometido para ele não era tão bom quanto aquilo que ele tinha pensado na outra cidade. E ele sabia que estava errado, por isso ele quis se esconder. O versículo, se eu não me engano, fala que ele quis se esconder de Deus, ele estava se escondendo de Deus, fugindo de Deus. E aí ele quis fazer isso, mas depois, quando ele viu que ele estava morrendo, ele pediu a misericórdia do Senhor. Ele recebeu uma ordem e não cumpriu. E o que eu quero trazer com você hoje é que obediência faz parte de uma ação, e essa ação precisa ser aquilo que Deus falou para mim e para você. Talvez possa estar meio confuso dentro da sua cabeça, ou na fase que você está passando.
talvez não faça tanto sentido, mas Deus sabe de todas as coisas. É isso que a gente costuma falar sobre Ele. Quando a gente fala de Deus, nós remetemos a um Senhor, e Senhor é soberano. Ele sabe de todas as coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso, confiar é o principal, para que a gente tenha ousadia para agir. Para que a gente, na nossa obediência com Ele, saiba agir. Eu coloquei aqui, como um terceiro ponto, que ter conduta e posicionamento de um filho obediente. Saiba quem ele é e o que você precisa para se sentir seguro. Talvez você esteja se perguntando, como assim? Como eu vou ser um filho que obedece a um pai se eu não sei nem o que ele quer para mim? Ele foi muito claro quando falou a Abraão para ir para outra cidade. Ele falou muito claro quando ele abençoaria ele e traria bênçãos à sua geração, à sua descendência. E Abraão deu a resposta. No versículo 4 fala, e assim partiu Abraão. Eu não sei você, mas nessa geração, acho que a gente fala muito partiu, né? Tipo, você chama, a gente fala partiu. Será que a gente está falando partiu para onde Deus está mandando a gente ir? Será que a gente está tendo conduta e todo posicionamento de filho obediente? Quando um pai e uma mãe mandam a gente fazer tal coisa, a gente vai lá e faz, porque a gente está respeitando e obedecendo. Porque sabe que eles são sábios sobre as nossas vidas, que eles têm sabedoria sobre a nossa vida, que eles têm amor sobre a nossa vida. E se nós confiamos naquilo que nossos pais, né, nos instruem, por que não confiar naquilo que Deus prometeu para nós? Se Ele é o todo soberano, Ele é o todo poderoso. Por que que eu e você, às vezes, ainda nós falhamos como discípulo, como os filhos? Como nós ainda não temos conduta e posicionamentos de filho que confiam em seus pais? Eu coloquei que o que nós oferecemos a Ele como resposta de obediência natural às nossas ações, Ele realizará coisas sobrenaturais através de mim e de você. Às vezes a gente não obedece no pouco e quer que Deus faça muito sobre a nossa vida. Por isso que eu coloquei sobre a nossa obediência natural das nossas ações. Deus está falando algo para mim, para você. Me obedeça, seja meu filho, vai para onde eu te mandei. Ouça a minha voz. E às vezes a gente duvida que a gente é capaz de fazer, mesmo Ele prometendo. O que eu quero que eu e você hoje possamos entender é que na nossa obediência natural, Deus realiza coisas sobrenaturais. Não é eu e nem é você que vai fazer o impossível. Nós vamos fazer o possível, o impossível é dele. Nós precisamos ter essa ideia sobre a nossa mente, essa chave para que a gente consiga abrir portas na nossa vida, que nos dê acesso a ser filhos caracterizados por obediência. Ele não te impede, porque ele já te deu a promessa. Ela já existe, mas você precisa chegar nela. Aqui, Abraão chegou aonde Deus tinha mandado ele ir. Versículo 4 diz assim, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Não tem idade. Ele não te impede. Talvez você fique pensando, nossa, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais nada para viver com Deus. Eu falei disso na célula na quinta-feira. Talvez o natural está tomando conta da sua cabeça e você fala, tudo que eu já tinha para viver, eu já vivi. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já parti daquilo, eu já realizei tal coisa. E aí Deus nos mostra um exemplo de 72 anos. Opa, pulei aqui. E aí Deus nos mostra um exemplo de um homem de 75 anos que saiu da onde estava, do seu conforto, e foi cumprir a missão dele em outra terra. O que eu queria que você colocasse aí dentro de você é que nada está te impedindo. Talvez seja só você mesmo. Porque você precisa se capacitar para chegar onde Deus quer que você chegue. Obedeça para que Ele faça o impossível, o sobrenatural através da sua obediência.
Eu coloquei que ele te capacita. Através do que você é, ele realiza o que ele é em você. Através do seu possível, através de tudo que você faz a ele, de todo o teu coração, ele realiza as coisas impossíveis através de você. Ele vai te capacitar. Ele vai fazer você chegar na sua promessa, mas só depende de mim, de você. E por fim, ele tem uma promessa. Se ele tem um chamado sobre a nossa vida, nós precisamos obedecer. Porque aí sim, eu e você vamos chegar aonde ele quer que nós chegamos. Talvez Abraão recebeu dúvidas. Imagina a esposa, depois de 75 anos, Deus ter falado com ele, Sarai poderia ter dúvidas. Fala, tem certeza? A gente já é muito velho, a gente não vai dar conta, a gente não vai sobreviver. Será que Deus tem mesmo essa promessa para mim e para você? Porque quando Deus prometeu a Abraão, ele também estava prometendo para a família dele. Será que Deus estava certo disso? Abraão não duvidou. Poderiam ter chamado ele de louco, porque se você está fazendo a vontade de Deus, obedecendo a voz dele, pode ser que alguém te chame de louco. Pode ser que alguém duvide e fale, você está totalmente errado. Você está totalmente levado por alguma coisa que não existe. Você está louco. Ele poderia ter recebido essas críticas e nelas ter tomado a ação errada. Ele poderia ter obedecido e ficado quieto e fingido que nem era com ele. Mas ele realizou o seu propósito. Ele pegou a sua esposa, ele pegou o filho do seu irmão, ele pegou tudo que ele tinha conquistado e foi. E chegou a Canaã. E quando ele chegou lá, que eu vou continuar aqui, ele construiu um altar para Deus, porque lá ele tinha encontrado a Deus. Então, talvez Deus está falando para mim e para você. Eu tenho uma promessa. Nós sabemos que Ele tem. Mas obedecê-lo tem sido um desafio para nós. Obedecê-lo tem sido difícil para mim e para você, porque ainda assim a gente está confiando nos nossos próprios pés, nas evidências naturais da nossa vida. E aí depois a gente quer que o sobrenatural aconteça, mas nós não demos as ferramentas para que Deus fizesse isso sobre as nossas vidas. Eu coloquei como um quarto tópico que obedecer a Cristo é responder o seu chamado e construir um altar. O que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes só poderia acontecer se ele obedecesse. Se Abraão não tivesse obedecido a Deus, ele não conseguiria chegar a Canaã, ele não conseguiria construir um altar para o Senhor, ele não poderia ser uma bênção ali com a sua família. Se ele tivesse falado não, se ele tivesse dado a resposta errada, se ele tivesse agido da forma contrária, como aconteceu com Jonas, ele não teria cumprido o que Deus prometeu para ele. Às vezes somos tentados a não obedecer porque achamos que as evidências naturais são mais viáveis. É muito mais fácil a gente ir pelo que a gente está vendo, né? Você está aí dirigindo, está vendo o teu caminho, você sabe onde você vai virar, aonde você vai estacionar. É muito mais fácil a gente agir conforme aquilo que a gente está vendo. Mas com Deus é diferente. É por isso que existe a fé. É a gente acreditar nas coisas que ainda não aconteceram. É exercitar isso dentro da nossa vida. É a gente obedecer, mesmo sem saber. Uma vez eu falei aqui, a gente nem precisa entender. Não cabe a mim e a você entender. Cabe a gente obedecer. Acreditamos nas nossas espertezas e inteligências. Às vezes a gente acha que fazendo pelo nosso vai dar tudo certo lá no final. Porque a gente é masterclasses em fazer um negócio. A gente é muito bom naquilo que a gente faz, a gente acredita que ninguém mais vai ser tão bom quanto a gente. Por isso que a gente às vezes não ensina as pessoas. Não tem aquelas pessoas que a gente é tão bom naquilo que a gente nem quer ensinar porque não vai ser tão bom quanto a gente. E às vezes a gente trata Deus como a mesma coisa. A gente não
entende que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Que não importa quão inteligente, tão bom a gente tem sido com algumas coisas aqui na terra, Deus continua sendo o Todo-Poderoso. Ele continua vendo além do que a gente vê, fazendo além do que a gente quer que Ele faça. A gente continua negligenciando a vontade de Deus e chegamos até a achar que Ele pode ter se esquecido de um detalhe. Se Abraão tivesse acreditado que ficar lá, na cidade onde ele estava, em Harã, era tão bom, ele não teria partido para Canaã e cumprido a promessa que ele tinha em Deus. Se eu e você desconfiarmos de que o que está acontecendo na nossa vida é tão perfeito que não há nada melhor que Deus possa fazer, a gente vai cair do cavalo, porque isso não existe. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós lemos aqui ontem, isso na live. Ela é boa, perfeita e agradável. E nós continuamos duvidando por conta da estabilidade natural que nós estamos vivendo. Eu não estou falando que se tiver tudo bem na sua vida, quer dizer que você não está confiando em Deus, não. O que eu estou te falando é que, mesmo quando tiver tudo bem, você ser convidado a sair do padrão, você está certo. Porque Jesus está com você e se for a voz de Deus, está tudo bem. Ele é a sua segurança, Ele é o único que pode dirigir as suas ações, o seu futuro. Ele é o único. Não há nada que se submeta à vontade de Deus na sua vida. Eu coloquei para finalizar que obedecer é ter segurança em Deus. É totalmente confiar sem colocar a sua expectativa no que vai acontecendo naturalmente, mas se submeter no que Ele falar no sobrenatural. Às vezes a gente tem medo do que Deus vai fazer. Às vezes a gente não entende e por isso a gente desconfia. Mas quando eu coloco aqui e no que você tem confiado, é para mim e para você refletir onde nós estamos submetendo o nosso coração. Aonde nós estamos colocando as expectativas da nossa vida? É no nosso emprego, que está estável, no nosso relacionamento, que é feliz, é na nossa família, que é bem estruturada, é nas nossas crenças de achar que nós somos inteligentes o suficiente para dar conta das nossas coisas, enquanto tudo vai bem. Para finalizar, eu coloquei um versículo aqui, para a gente ler, que traz verdade sobre isso que eu falei. É Lucas 6, do 48 ao 49. Diz assim, eu vou ler para você. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto até a corrente naquela casa, e não pode abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu o ímpeto à corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu não sei se você está falando aquela frase que a gente costuma falar, seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Eu não sei se você tem colocado Deus diante da sua vida como Senhor, mas na hora de Ele te dar uma ordem, você tem recuado, pensando que nisso você é melhor que Ele. Mas hoje, como nós lemos aqui, como o homem que edificou a sua casa porque ouviu a voz de Deus, nada pode abalar. Nada pode abalar um servo que confia em Deus, um filho que confia no seu pai.
Jesus confiou no seu Pai e fez grandes coisas aqui na terra. Eu e você já temos uma certa idade, e o que nós temos feito no nome de Deus aqui na terra, em obediência a Ele? O que eu e você temos feito sobre a nossa casa? Será que ela está firmada sobre a rocha? Ou ela está sobre a terra? Será que Deus mandou a gente firmar a nossa casa na rocha e a gente está lá, cavando a terra o mais profundo que a gente consegue, porque a gente acha que lá a gente vai ter estabilidade? Eu convido você agora a orar aí na sua casa. Nós vamos cantar aqui, nós vamos orar depois. E eu quero que você comece a refletir nisso. A quem eu estou dando obediência? A quem eu tenho obedecido? A quem eu estou me submetendo? Será que é o Deus que viveu com Jesus aqui na terra e que no nome dele ele fez grandes coisas em obediência? Ou é nas evidências da minha vida, na minha estabilidade natural, naquilo que eu estou conseguindo ver, naquilo que eu estou conseguindo controlar? Será que é isso que está a minha convicção? Será que agora que tudo está natural, que tudo está bem, eu estou seguro em mim mesma, em tudo que está acontecendo? Será que eu só vou declarar segurança em Deus quando a minha própria segurança não for suficiente? Eu queria que você colocasse isso na sua cabeça agora, no seu coração, e colocasse isso para Deus. Se isso é um medo, se isso te bloqueia hoje, for um medo, em nome de Jesus nós vamos orar e você vai colocar diante de Deus a sua dependência. Você vai entregar para Ele hoje a sua vida e declarar obediência àquilo que Ele te falar. Se parecer meio louco, se parecer meio desconfiado, você vai continuar tendo certeza daquilo que Ele prometeu. Eu não sei o que é que você tem se submetido. Eu não sei a quem você tem obedecido. Mas a voz de Deus para mim e para você hoje é obedecer a Ele, a depender totalmente dEle. Então comece a colocar isso nas mãos de Deus agora. Fala, Senhor, tá tudo bem, mas eu sei que quando tudo não vai bem, eu começo a depender do Senhor. Senhor, não está nada bem, me ensina a depender do Senhor totalmente agora. Me ajuda a ouvir a Tua voz, a obedecer, a agir. Me ajuda a tomar um posicionamento de filho obediente. Nós vamos cantar e eu queria que você colocasse isso na presença de Deus agora. Eu não sei que área é, mas coloca isso diante do altar do Senhor agora.
Aleluia. Na sexta-feira nós estávamos conversando. Nós vimos uma pregação do Francischão, pastor, que ele ilustrou com uma corda o tempo da nossa vida. E era uma corda muito grande, com um pedacinho assim, pintado, que representava o nosso tempo aqui na terra. E teve uma parte que ele falou assim que às vezes nós estamos mais empenhados em realizar coisas nesse tempinho aqui de vida que a gente tem aqui na terra, do que investir em coisas que nos levem a viver o resto da corda, que é a eternidade com Deus. Talvez eu e você não estamos dando tanta importância em obedecer à voz de Deus, porque nós estamos preocupados em realizar pela nossa suficiência esse tempinho que a gente tem aqui na terra com as nossas próprias convicções. Mas Deus hoje está nos convidando a nos lembrar o quão perfeito é depender totalmente dEle. E não se importar com esse tempinho que a gente tem aqui, mas investir nesse tempinho que vai depender para a gente chegar lá no resto da nossa vida, na eternidade com Ele. Que hoje você tenha entendido que obediência é ato de amor a Deus. E que o amor move todas as coisas sobre a nossa vida. O amor dele move todas as coisas sobre a nossa vida. E ele já provou isso para mim e para você lá quando ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Nós vamos orar agora. E se você crê nisso, levanta um clamor aí na sua casa também. Coloca isso diante do Senhor. Fala: Pai, eu preciso fazer história através do tempo que eu estou tendo com o Senhor de obediência. Que a obediência natural te leve a coisas sobrenaturais com Ele. Em nome de Jesus. Senhor Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Pai. Hoje nós vimos aqui, através da história de Abraão, o quão bom e perfeito é ouvir a Tua voz e agir, ó Pai, ao Teu mandamento, Senhor. Nós vimos, ó Pai, que o Senhor é o único que pode, Senhor, conduzir as nossas vidas, o único a quem nós devemos ouvir, ó Pai. A única segurança que nos move é o Teu amor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, agora, Pai, age sobre o nosso coração, age sobre cada lar, ó Pai, sobre cada família agora. Que em nome de Jesus, a certeza que o Senhor está cuidando de nós, a certeza de que o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida e que nada mais vai nos importar a não ser ela, Pai. Que isso venha se enraizar dentro de nós e que nós começamos a viver nessa verdade, Pai. Que nós possamos, Pai, a ter segurança no Senhor nas horas boas e nas ruins, Senhor. Que nós possamos dar, ó Pai, resposta positiva, mesmo no momento de estabilidade, Pai. Que a Tua voz, Senhor, seja maior sobre a nossa vida do que as vozes, Senhor, das pessoas, Deus. Nada mais vai nos importar a não ser a Tua presença na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, exercitar isso todos os dias, Deus. Nós não queremos ser movidos pelas incertezas, ó Pai. Nós não queremos colocar, ó Deus, a nossa vida, nos submeter, ó Pai, a medos, a incertezas, a dúvidas, ó Pai. Mas depender totalmente do Senhor, ó Pai. Nós colocaremos a nossa obediência em Ti. Nós seremos, ó Pai, servos e discípulos que têm caráter de obediência, Pai. Que sabe que confiar em Ti não é confiar em cavalos, não é confiar em coisas que passarão, Pai, mas é confiar no Deus Todo-Poderoso. Aquele que fará, Pai, o sobrenatural, o impossível sobre as nossas vidas, Pai. É aquele que cuida do nosso amanhã, é aquele que nos dará a vida eterna, Pai. Por isso nós faremos tudo o que for possível no hoje, Pai, no amanhã, para que nós estejamos sempre conectados ao Senhor, para que nós estejamos sempre, ó Pai, em conexão ao Teu amor, ó Pai, e ser movido por isso a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, a nossa total dependência em Ti. Que assim como Abraão, nós possamos ouvir a Sua voz, confiar, ó Pai, e levar quem quiser que seja, Senhor, a Tua vontade, Pai. Que nada venha nos parar, Senhor. Que nada nos faça duvidar. Que a nossa estabilidade natural não faça a gente parar e duvidar das coisas sobrenaturais que o Senhor ainda pode fazer, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por isso nessa noite. Invade, Senhor, cada casa agora. Invade com o teu fogo agora, Senhor, e queima essa verdade no coração de cada um, Senhor. Nada mais vai nos importar a não ser a tua boa, perfeita, agradável vontade sobre a nossa vida, Deus. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Que a partir de hoje isso seja uma realidade na sua vida. Que quando alguém duvidar, quando alguém te perguntar em quem você tem confiado, que a sua resposta de vida seja Deus. Que isso seja a realidade dos seus dias, da sua casa, aonde você estiver. Que você esteja totalmente submetido à presença e à vontade do Senhor na sua vida. Amém? Muito obrigada por você que assistiu até o final, que esteve aqui conosco. Nós estamos muito ansiosos pelo retorno dos cultos presenciais. Não é clichê, nós estamos com saudade realmente. Essa igreja vazia não é a mesma sem todo mundo. Mas nós acreditamos que através dessa plataforma, da tecnologia, nós conseguimos levar a voz de Deus a muitos e muitos lugares. Isso está a nosso favor, então que você seja uma pessoa que vai transmitir isso também. Compartilhe aí na sua rede social. Leve essa mensagem a outras pessoas, porque com certeza ela chegará a um coração necessitado. Eu quero desejar a você uma boa semana, que você esteja totalmente na dependência de Deus e que você obedeça e seja recompensado pelo amor dele a cada dia. Em nome de Jesus. Sexta-feira tem burger, então talvez eu te veja na sua casa te entregando um burger. A nossa equipe também vai estar na linha de frente da entrega. Então não deixe de comprar, nos ajude, tá bom? Uma boa semana, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Um beijo e até logo.